Quando desci as escadas naquela manhã ensolarada em Lisboa, o silêncio da casa parecia carregar um peso estranho. Nunca pensei que permitir que Rafael, o melhor amigo do meu filho João, passasse a noite ali iria revelar um segredo que mudaria para sempre o que eu acreditava sobre eles e sobre mim mesmo. A luz entrava pelas janelas da cozinha, iluminando a mesa onde João e Rafael estavam sentados, ombros próximos, mãos entrelaçadas de um jeito que não deixava dúvida. Meu filho, com 24 anos, levantou os olhos para mim e sorriu nervoso, enquanto Rafael, o rapaz que eu conhecia desde criança como companheiro de brincadeiras, corou levemente. Pai, precisamos conversar, disse João com a voz firme, mas os olhos cheios de medo. Eu parei ali, no meio da escada, sentindo o chão tremer sob meus pés. A tempestade da noite anterior tinha sido apenas um pretexto, agora, a verdadeira tempestade estava dentro de mim. Eu sempre soube que meu filho era sensível, estudava arquitetura como eu, mas nunca imaginei que o laço com Rafael fosse mais profundo que uma amizade de anos. Nós somos mais que amigos, continuou João, e aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um eco distante. Eu me sentei devagar, as mãos tremendo ao redor da xícara de café que Rafael me ofereceu. Meu mundo, construído em anos de viuvez após a morte da mãe de João, de trabalho como arquiteto em projetos de restauração no centro histórico, parecia desabar. Preconceitos que eu nem sabia que carregava, herdados de uma família tradicional do Alentejo, começaram a sussurrar no fundo da minha mente. Mas o que me confundia mais não era só o choque, era o olhar de Rafael, cheio de uma ternura que eu reconhecia como amor verdadeiro. João explicou, com calma, como tudo começou na universidade, em noites de estudo que viraram confissões, como o medo de me decepcionar os manteve em silêncio por 2 anos. Eu ouvi, mas por dentro lutava com perguntas sem resposta, como eu não vi. Como protejo meu filho num mundo que, apesar das leis progressistas de Portugal, ainda sussurra julgamentos nas ruas de Lisboa? O dia passou em um borrão. Eu caminhei pelo bairro de Alfama, onde moramos em um apartamento antigo com vista para o Tejo, tentando processar tudo. Rafael ficou para o almoço, e eu observei os dois interagindo, pequenos gestos, um olhar que durava um segundo a mais, uma mão que roçava o braço do outro. Não era nada escandaloso, apenas natural, como qualquer casal que eu via nas ruas da Baixa. Mas para mim, era novo. À tarde, João me puxou para o terraço. Pai, eu sei que isso é difícil para você. Eu lutei tanto com isso dentro de mim, achando que era só uma fase, mas Rafael me mostrou que amar um homem não me torna menos homem. Eu assenti, mas as palavras travavam na garganta. Lembrei-me das noites em que João voltava tarde da faculdade, dizendo que estava com amigos, e agora entendia que era com Rafael, passeando pelas ruas iluminadas de Bairro Alto, compartilhando sonhos de viajar juntos para o Douro. O conflito interno me consumia, eu queria abraçá-lo, dizer que o amava do mesmo jeito, mas o medo do que os vizinhos diriam, do que minha irmã no Porto pensaria, me paralisava. Rafael, por sua vez, falou pouco, mas seus olhos transmitiam gratidão. Ele vinha de uma família mais aberta em Coimbra, onde o pai já sabia e apoiava, mas entendia meu choque. Naquela noite, depois que Rafael foi embora para casa, João e eu ficamos até tarde na sala. Ele contou detalhes da sua jornada, o dia em que percebeu, aos 18 anos, durante uma viagem de grupo a Sintra, que seus sentimentos por Rafael eram diferentes, as noites de insônia questionando sua identidade, o alívio quando finalmente se abriu para o amigo, que retribuiu o sentimento. Eu ouvi-a, pela primeira vez, vi meu filho não como criança, mas como um homem adulto enfrentando o mundo com coragem. Mas o sono não veio fácil. Deitado na cama, eu revivia o momento da cozinha, e uma pergunta martelava: e se eu tivesse reagido mal? E se meu preconceito inconsciente tivesse afastado meu filho para sempre? O dia seguinte trouxe mais conversas. Rafael voltou, e nós 3 saímos para caminhar pelo Parque das Nações, onde o ar fresco do rio ajudava. João falava de planos futuros, de um apartamento juntos após a formatura, e eu sentia uma mistura de orgulho e medo. A sociedade em Lisboa era tolerante, com orgulhos anuais e casais abertamente gays em cafés, mas eu sabia que nem todos os círculos eram assim. Meu trabalho no escritório de arquitetura me colocava em contato com clientes conservadores, e o pensamento de fofocas me angustiava. Rafael compartilhava suas próprias lutas, o bullying sutil na escola, a pressão para ser normal, mas como o amor de João o ajudara a se aceitar. Eu comecei a ver neles não um problema, mas uma história de resiliência. No final do dia, quando nos despedimos, eu disse pela primeira vez: eu preciso de tempo, mas eu amo vocês dois. Aquelas palavras saíram pesadas, mas sinceras. O caminho para a aceitação estava apenas começando, e eu não sabia que viriam mal-entendidos maiores ainda. Na semana seguinte, a rotina da casa mudou sutilmente, mas o peso das emoções permanecia. João e Rafael passavam mais tempo juntos, e eu observava de longe, tentando não julgar. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, um prato simples de bacalhau como minha mãe ensinara,
ouvi João no telefone com um amigo da universidade. Não, meu pai está tentando entender. Não é fácil para ele, mas ele não gritou nem me expulsou. Aquelas palavras me acertaram como um soco. Eu percebi que meu filho carregava o medo de me perder, assim como eu temia perdê-lo para um mundo que eu não compreendia totalmente. Rafael chegou para o jantar, e a conversa fluiu para temas leves, projetos de arquitetura que os dois compartilhavam, planos para um fim de semana no Douro. Mas por baixo, havia tensão. Eu mencionei casualmente uma tia que viria visitar no fim de mês, e vi os dois trocarem olhares preocupados. Pai, talvez seja cedo para contar para a família toda, disse João baixinho. Eu assenti, mas internamente lutava. Minha irmã, que vivia no Porto e era mais tradicional, sempre falava de valores familiares. Como eu explicaria? Naquela noite, sozinho na varanda, eu refleti sobre minha própria vida. Viúvo há 10 anos, eu me dedicar ao trabalho e ao filho, ignorando qualquer possibilidade de novo amor. Agora, vendo João feliz com Rafael, uma pergunta incômoda surgia, e eu? Teria eu reprimido algo semelhante na juventude, nas noites de faculdade em Coimbra? O pensamento me assustava, mas também me fazia sentir mais próximo do meu filho. No dia seguinte, uma crise maior surgiu. Um colega de João na universidade, um rapaz chamado Pedro, descobriu o relacionamento por acaso e, por ciúmes ou preconceito disfarçado, espalhou um rumor no grupo de estudo. João chegou em casa pálido, contando que amigos questionavam se ele mudara. Rafael, ao telefone, propôs que se afastassem por um tempo para proteger João das fofocas. Eu não quero que você sofra por minha causa, disse ele, voz embargada. Eu vi o sacrifício nos olhos de Rafael, ele estava disposto a abrir mão do amor para não machucar meu filho. João recusou veementemente, lágrimas nos olhos. Não, nós enfrentamos juntos. Eu esperei anos para viver isso sem medo. Eu intervi pela primeira vez como aliado, fiquem. Eu vou conversar com quem for preciso. Aquela decisão marcou o início da minha mudança. Eu liguei para meu velho amigo António, que eu sabia ser gay e vivia abertamente em Cascais há anos. Miguel, o amor não escolhe gênero. Dê tempo ao tempo, aconselhou ele. Conversamos por horas, e eu compartilhei minhas dúvidas. António contou sua própria jornada, a saída do armário aos 25, a rejeição inicial da família, a reconciliação depois de anos. Suas palavras me deram força. No fim de semana, João e Rafael organizaram um piquenique no Jardim Botânico. Eu fui junto, e pela primeira vez vi o casal rindo livremente, planejando um projeto conjunto de design sustentável. Mas o mal-entendido veio quando minha irmã ligou, perguntando por que João parecia distante. Eu evitei o assunto, mas o peso crescia. Internamente, João lutava com a culpa. Pai, eu não queria te colocar nessa posição. Rafael, por sua vez, enfrentava a pressão da própria família em Coimbra, que, embora aberta, questionava a estabilidade do relacionamento. A tensão aumentava, e eu via nos dois a maturidade forçada pelo conflito. Uma noite, depois de um jantar tenso, João me abraçou pela primeira vez em anos. Obrigado por não me abandonar. Eu retribuí, e naquele momento entendi que meu crescimento começava ali, de pai protetor a apoiador incondicional. Mas ainda viriam provas maiores, como o jantar familiar que se aproximava. O verão em Lisboa trouxe calor e também novas complicações. João e Rafael decidiram viajar juntos para o Douro por um fim de semana, e eu os incentivei, apesar do nervosismo. Ao voltarem, contaram histórias de vinhedos e passeios de barco, olhos brilhando com a liberdade encontrada longe da cidade. Mas ao retornar, uma traição inesperada abalou tudo. O mesmo colega Pedro, agora arrependido mas tarde demais, postou indiretamente nas redes sociais sobre amigos que escondem segredos, e o rumor chegou à minha irmã no Porto. Ela ligou furiosa: Miguel, o que está acontecendo com o João? Dizem que ele está com o rapaz. Eu defendi meu filho com uma firmeza que me surpreendeu. Ele ama Rafael, e eu estou aprendendo a aceitar. O amor é amor. Mas a conversa terminou em silêncio frio, e eu vi o preço da lealdade. João ficou devastado ao saber: eu causei isso tudo. Rafael propôs mais uma vez se afastar, sacrificando sua felicidade para preservar a paz familiar. Eu te amo, João, mas não quero te ver sofrer. Aquela noite foi de lágrimas e decisões. Eu os ouvi conversando no quarto de João, vozes baixas cheias de dor. Pela manhã, eu o chamei para o café e disse: ninguém vai embora. Nós vamos enfrentar isso como família. Minha decisão veio de um lugar novo dentro de mim, nascido das conversas com António. Ele me visitou em Lisboa, e juntos caminhamos pelo Chiado, falando abertamente sobre identidade e preconceitos. Portugal mudou muito desde os anos 90, mas as famílias ainda carregam velhos medos, disse ele. Eu compartilhei minha própria crise,
Como ver o amor de João e Rafael me fazia questionar anos de solidão. Não era atração por homens, mas uma compreensão mais profunda da humanidade. Enquanto isso, no trabalho, um cliente conservador comentou sobre valores modernos, e eu respondi com calma, citando projetos que incluíam casais diversos. A tensão no escritório cresceu, mas eu me mantive firme. João, por sua vez, enfrentava crises na universidade, um professor sutilmente o ignorava em grupos, e ele se sentia exposto. Rafael o apoiava com paciência, lembrando de momentos felizes, como a primeira declaração de amor em um café de Alfama. Eu via neles o crescimento, João aprendendo a não se esconder, Rafael superando o medo de rejeição. Um dia, durante um almoço em casa, veio o ponto alto do conflito. Minha irmã chegou de surpresa do Porto, e ao ver Rafael e João juntos no sofá, explodiu: "Isso não é certo, Miguel. O que vai dizer para a família?" Eu me levantei, voz firme: "O que é certo é o amor deles. Eu escolho meu filho." João chorou, Rafael ficou em silêncio respeitoso, e minha irmã saiu batendo a porta. O sacrifício foi real, eu arrisquei laços familiares antigos por uma verdade nova. Mas naquela noite, os três, João, Rafael e eu, conversamos até tarde. João falou da sua luta interna desde a adolescência, do medo de ser diferente em uma sociedade que, apesar de leis iguais desde 2010, ainda julgava em silêncio. Rafael compartilhou sua jornada de aceitação na família de Coimbra. Eu ouvi e, pela primeira vez, contei sobre minha própria solidão emocional após a morte da mãe de João. O entendimento cresceu entre nós. O caminho ainda era longo, mas o laço se fortalecia. Outono chegou a Lisboa, colorindo as árvores do Parque Eduardo VII, e com ele veio um período de reflexão mais profunda para todos. João começou a trabalhar em um estágio de arquitetura, e Rafael o acompanhava em projetos noturnos, construindo não só edifícios, mas também confiança mútua. Eu, por minha vez, mergulhei em leituras sobre diversidade, recomendadas por António, e comecei a frequentar um grupo de pais em Cascais que apoiavam filhos LGBT. Lá, ouvi histórias semelhantes à minha, pais chocados que, com o tempo, viraram aliados. Isso me ajudou a processar o jantar desastroso com minha irmã. Ela ligou semanas depois, pedindo desculpas parciais, mas ainda relutante. Eu preciso de tempo, Miguel. Eu respeitei, mas não recuei. O mal-entendido seguinte veio de um amigo antigo meu, um colega de trabalho que, ao saber do rumor, questionou minha postura. Você está incentivando isso? Eu respondi com fatos: o casamento igualitário em Portugal desde 2010, a adoção permitida, a vibrante comunidade de Lisboa. Mas internamente, a pressão social me testava. João e Rafael enfrentavam seus próprios desafios. Em uma festa da universidade, um grupo de amigos antigos de João fez piadas veladas, e ele decidiu confrontá-los abertamente pela primeira vez: "Eu amo Rafael. Se isso é problema, o problema é de vocês." Rafael, ao lado, segurou sua mão publicamente, um ato de coragem que me encheu de orgulho quando João contou depois. O sacrifício deles era constante: adiar planos de morar juntos para não me sobrecarregar, priorizar estudos apesar do estresse emocional. Eu os incentivei a seguir em frente. Uma viagem curta a Sintra, onde tudo começou anos antes, marcou um momento de despertar. Eu os acompanhei, e caminhando pelos castelos, vi os dois se apoiarem em momentos de dúvida. João confessou: "Pai, às vezes ainda sinto que estou traindo sua expectativa de netos tradicionais." Eu respondi: "Minha expectativa agora é sua felicidade." Rafael falou de sua família, que o apoiava mas ainda questionava a durabilidade. O conflito familiar se estendeu quando minha irmã trouxe os primos para uma reunião em Lisboa. A tensão era palpável, mas eu preparei o terreno com antecedência, explicando com calma. Alguns primos aceitaram, outros se afastaram, revelando divisões profundas. João sofreu com a rejeição, e Rafael o consolou com paciência infinita. Eu vi ali o verdadeiro amor, não gestos grandiosos, mas presença constante nos dias difíceis. Meu próprio crescimento culminou em uma conversa com António em um café da Praça do Comércio. Você não precisa mudar quem é, Miguel. Só abrir o coração. Eu percebi que minha confusão inicial era medo do desconhecido, não rejeição. Em casa, organizei um jantar só nós três, onde João e Rafael falaram abertamente de planos futuros, um apartamento em Belém, projetos conjuntos. Eu os apoiei plenamente. A alta tensão diminuiu, mas o amadurecimento continuava. File 4, aproximadamente 1000 palavras. O inverno trouxe chuvas suaves a Lisboa, e com ele uma sensação de renovação. João e Rafael finalmente se mudaram para um pequeno apartamento perto do rio, mas continuavam vindo para jantares semanais em casa. Eu me acostumara aos gestos deles, um abraço rápido, um olhar compartilhado, e via neles dois homens maduros, não mais meninos escondidos.
Meu relacionamento com minha irmã evoluiu lentamente. Ela visitou no Natal, embora reservada, conversou com João sobre sua vida, mostrando os primeiros sinais de aceitação. A sociedade ao nosso redor também mudava. O orgulho de Lisboa daquele ano foi vibrante, e eu acompanhei João e Rafael de longe, orgulhoso da comunidade que eles abraçavam. Mas o verdadeiro despertar veio em uma conversa profunda no terraço, sob as luzes da cidade. João refletiu sobre sua jornada. Pai, eu passei anos em crise, achando que amar Rafael me tornaria fraco. Mas ele me mostrou força na vulnerabilidade. Rafael acrescentou, e você, Miguel, ao nos aceitar, nos deu a família que sempre quisemos. Eu admiti minhas próprias transformações, de pai confuso a alguém que entendia que o amor entre homens era tão válido quanto qualquer outro. Conflitos passados, o rumor na universidade, a briga familiar, o sacrifício temporário de Rafael, agora pareciam lições que nos uniram. Em um momento romântico e puro, durante um passeio pelo Tejo ao pôr do sol, eu os vi caminhando de mãos dadas, e senti paz. Não era mais confusão, era compreensão. O ano terminou com uma ceia especial em casa, onde António se juntou a nós, compartilhando histórias que inspiravam todos. João e Rafael falavam de casamento futuro, de carreira, de vida plena. Eu, como pai, via o crescimento deles e o meu, de medo a apoio inabalável. A jornada não acabou, mas o laço era forte. Portugal, com sua história de progresso, nos mostrara que o amor vence preconceitos quando enfrentado com coragem. O tempo passou, e a primavera seguinte trouxe flores aos jardins de Lisboa. João e Rafael consolidaram sua vida juntos, com projetos que ganhavam prémios em feiras de design. Eu visitei o apartamento deles com frequência, e nossas conversas fluíam com naturalidade. Minha irmã, agora mais aberta, enviava mensagens de apoio, e a família se reconstruía aos poucos. Eu mesmo encontrei paz em novos hobbies, como caminhadas pelo Parque Monsanto, refletindo sobre como uma noite chuvosa mudara tudo. O amor deles me ensinou que a verdadeira força está na aceitação mútua. Hoje, olhando para trás, vejo 3 homens transformados, João e Rafael, seguros em sua identidade, eu, mais humano e menos preso a velhos padrões. A sociedade em Portugal evolui, mas o verdadeiro progresso começa dentro de casa. Você acha que o amor verdadeiro entre 2 homens pode superar todos os preconceitos familiares e sociais em Portugal? Verdadeiro ou falso?